Então, nossos corpos foi comprado para servir de instrumento, para veicular a glória de Deus, não enfermidades. Então, se quer saber qual é a vontade de Deus, tem que olhar para a palavra de Deus. Por exemplo, Mateus 4, a partir do verso 23, diz assim: a cura divina, a cura que se expressa no corpo, nada mais é do que a parte física da salvação que aconteceu no nosso interior. A salvação de Jesus, ela é plena, ela é completa, ela é absoluta. Quando a nossa alma é resgatada das forças do maligno, essa salvação se expressa em nossos corpos. Mas por que muitas pessoas, temente a Deus, não são curadas? A resposta é: porque o crer só vem pelo ouvir. E se tratando da palavra de Deus, se as pessoas ouvissem a revelação plena do Evangelho, que a salvação é plena, elas não teriam nenhuma dificuldade para serem curadas ou curadas. Então, a razão por que há muitas pessoas enfermas é porque a maioria das pessoas que falam sobre o assunto não falam com fé, fala com dúvida. E o homem que duvida, esse homem não recebe nada do Senhor. E ninguém pode jamais ter fé a respeito da cura divina, ouvindo dizer que, quem sabe, no caso dela, não seja a vontade de Deus curar ela. Outros dizem, quem sabe, aquela enfermidade é uma das muitas formas de Deus ensinar o seu povo. E o interessante é que eu tenho ouvido muito a respeito desse assunto, pessoas que perderam a sua vida. Segundo algumas pessoas, determinada pessoa é aprovada por Deus, e essa pessoa chega a perder a vida. Então, como é que uma pessoa vai aprender uma lição se ela morreu? Então, procura no mundo se existe alguém que ensina alguém tirando a sua própria vida. Só essa é apenas uma das coisas absurdas, digamos assim, em que as pessoas ensinam outras, e aquelas pessoas que ouviram creram, que é a razão porque não são curadas. Então são várias as razões. Eu não sei se no meu caso é a vontade de Deus. Como é que nós iremos saber a vontade de Deus? Lendo a sua palavra. Porque a vontade de Deus está na sua palavra. E Jesus foi a expressão exata de Deus, que revelou a sua palavra, que revelou a sua vontade. E você não encontra em nenhum canto na Bíblia alguém vindo até Jesus com o propósito de ser curado ou de receber outra bênção. E Jesus diz: não, filhinho ou filhinha, no teu caso, essa doença é Deus que está te provando para te ensinar uma lição. Você não encontra em nenhum lugar. Então, como é que a gente pode chegar a pensar que as enfermidades é uma bênção de Deus com o propósito de ensinar alguém? Aí usa passagens isoladas apenas para defender aquela tese. Mas eu quero que você entenda o seguinte: nossos corpos, ele é o instrumento que expressa o nosso espírito. Então, se eu estou falando a respeito da vontade de Deus a respeito de curar uma pessoa, e ela começa a usar versículo exatamente para tentar justificar o contrário, então isso significa dizer que essa pessoa está cheio da fé das enfermidades. Ela está negando a palavra de Deus e está cheia da certeza que, no caso da doença, é a vontade de Deus. Ou seja, Deus nunca falou isso, Deus nunca disse isso. Então a pessoa só está usando argumento
os argumentos, o trecho bíblico, porque essa é a fé dela. Então, essa pessoa, até que ela remova essa crença, ela jamais será curada. E aí é um absurdo ver pessoas agonizando, sofrendo, né? O poder de Deus que Jesus conquistou na cruz, nós estamos em Cristo, Cristo ressuscitado. Quando Jesus morreu numa cruz, ele pagou nossos pecados. Mas essa é apenas a primeira fase da tão grande salvação. Quando ele ressuscitou, ele só ressuscitou porque ele venceu todas as forças do mal, e a enfermidade é apenas uma dessas forças que leva. Então ele ressuscitou. Então ele nos conectou a ele com essa força ressurreta, essa força ressuscitada. Nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, nós somos da espécie de Deus. Então, nossos corpos foi comprado para servir de instrumento, para veicular a glória de Deus, não enfermidades. Então, se quer saber qual é a vontade de Deus, tem que olhar para a palavra de Deus. Por exemplo, Mateus 4, a partir do verso 23, diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia dentre o povo. Então, todas as pessoas que vinham até Jesus, ele curava. Então, essa é a vontade de Deus, porque Jesus só veio para revelar a vontade de Deus. Então, você não encontra nenhuma das pessoas que vieram até ele para receber cura, que ele disse: filhinho, no teu caso, é Deus provando. E o interessante a gente analisar é o seguinte: alguém crê que os pregadores que acreditam em cura e que levam a cura para as pessoas, olha o bem que isso faz para as pessoas. Mas alguns dizem que esses pregadores são coisa do diabo. Mas por que esses pregadores são coisa, ou seja, eles estão a serviço do diabo, eles são falsos profetas? Por que dizem? Porque ele cura. Então Jesus é falso profeta, porque ele curou. Aí diz assim: não, mas no caso de Jesus é porque ele era especial, ele era o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que como ele era, nós seremos aqui nesse mundo, nós somos da sua espécie, nós voltamos à sua semelhança essa que Deus disse: façamos o homem a nossa semelhança. Adão nos vendeu para o diabo, mas Jesus nos comprou de volta. Jesus foi o segundo Adão que nos restaurou a posição de semelhante a Deus. Nós somos nova criatura, portanto, quando está em Cristo, nova criatura é. Então, o interessante é que as pessoas que dizem que o nosso ministério de cura, nós somos falsos profetas, porque levamos a fé, o entendimento, para elas saber o direito que elas têm a respeito da cura. Então, se o problema, se a falsificação, se o mal, se nos associa a coisa do diabo, porque tiramos a doença das pessoas, a dor das pessoas. Então, neste caso, se essa pessoa vai em um hospital, o hospital também está a serviço do diabo. Porque o pregador ensina as pessoas a encontrar a fé, entender que é um direito dela, a cura é um direito dela, e elas recebem de graça. Mas o pregador que levou o conhecimento, que tirou as doenças das pessoas, que fez o bem para as pessoas, de graça, esse é do diabo. Agora, ir no hospital, o médico para tirar a mesma doença, pagando, não deveria ser também do diabo? Eu estou só lhe mostrando para que você veja que não tem sentido. Alguém pode dizer assim: mas no caso, aquela enfermidade, possa ser que Deus esteja provando. Então, no caso, Deus quer ensinar uma lição para aquela pessoa, e aquela pessoa, por ser temente a Deus, ela prefere agonizar com a doença do que tirar a doença. Muito bem. Então, se é assim, essa pessoa não pode ir ao hospital também, porque se ela for no hospital para tirar a doença que é a vontade de Deus, ela está se rebelando contra a vontade de Deus. Eu só estou lhe mostrando que não tem sentido, nem lógica, nem conexão nenhuma, para mostrar que essa é a vontade do diabo.
Quem não quer que as pessoas sejam curadas é o diabo. Ele só veio para matar, roubar e destruir. Jesus só veio para que nós tenhamos vida, e vida com ou em abundância. Outras pessoas têm uma outra linhagem de cantada que é: não, no caso, a cura ficou no passado. Porque naquele tempo era necessário para que Jesus fosse respeitado, que as pessoas dissem que de fato ele é de Deus. E hoje, não é a mesma coisa? Porque a Bíblia assegura que Jesus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. E o próprio Jesus disse: esses sinais hão de seguir os que crerem. Os sinais é exatamente o comprovante de uma ação divina, de um poder sobrenatural atuando, respaldando aquela pessoa. Então, acreditar que no caso a cura nos dias de hoje já ficou no passado é tirar Deus, porque são 3 os que testemunham na terra: o sangue, que é no caso nós humanamente, estamos indo em nome de Jesus, pregando o evangelho. Os que se arrependerem vão testemunharem com o batismo. E os sinais é o testemunho do Espírito. Deus é Espírito. João 4 e 24, o próprio Jesus disse. Jesus também disse: a minha palavra é Espírito e vida. João 6, 63. Então veja, não tem nenhum momento que a palavra de Deus é associada a doenças, a morte. E que em nenhum momento diz que os milagres ficaram para trás, porque estamos enfrentando o mesmo demônio que Jesus enfrentou, as mesmas potestades que os discípulos enfrentaram, e estamos a serviço do mesmo Deus, do mesmo propósito. Essa comissão: ide em meu nome pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, em meu nome expulse o demônio, se colocar as mãos nos enfermos serão curados. Essa comissão não acabou, não passou. Então, o que acontece de fato é que o crer só vem pelo ouvir. Portanto, eu quero lhe convidar, se você de fato quer crescer nessa área, alcançar cura para ser curado o seu corpo, porque a cura é a parte física da salvação, o que aconteceu na nossa alma, e levar essa salvação para a tua casa. Eu tenho um vídeo mostrando de quantas enfermidades eu fui curado, e a minha família é curada. Então tenho 20 anos ensinando essa questão da cura e levando os sinais para as pessoas em nossos dias. Você quer crescer mais? Se não era inscrito no canal, já se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo.